se vê, e a visita de Deus vem faz. Caríssimos irmãos e irmãs, a alegria e a paz do Senhor que vem. Maranata, vem Senhor Jesus, traz-nos a paz e a esperança que nasce em Belém. Quarto domingo do Advento. Finalizamos com esse domingo o tempo do Advento. Já estamos dentro da chamada novena do Natal, que se iniciou no último dia 17, e caminhamos agora com disposição e alegria neste caminho do Senhor. A primeira leitura de hoje é tirada de Samuel, que era um juiz, um profeta, alguém que falava em nome de Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, de 1 a 16, são alguns trechos que são aí coletados. E Samuel vai nos narrar uma preocupação de Davi. Qual é a preocupação de Davi? Que ele tem um palácio como rei e Deus vive numa tenda. Deus habita uma tenda. E o profeta Natã diz a Davi: faça como você acha. O profeta era o conselheiro de Davi. Faça como você acha melhor. Construa uma casa para o Senhor. E naquela mesma noite Deus dirige a Natã uma mensagem para Davi. Muitas vezes você pode se perguntar: por que Deus não fala diretamente com Davi? A diferença entre o Antigo e o Novo Testamento é esse, né? Não há essa abertura, essa disposição. Por isso o Espírito de Deus age em algumas pessoas e essas pessoas comunicam a graça de Deus. Principalmente a Davi faltava um coração aberto para Deus. Davi era um homem violento, Davi era um homem que fazia atrocidades, conhecemos algumas, mas Davi é honrado também pela sua fidelidade ao Senhor, por reconhecer a bondade do Senhor. E Natã diz a Davi a palavra do Senhor. Qual é a palavra do Senhor? Não é você que vai construir uma casa para mim. Foi eu que te tirei do pastoreio, foi eu que te dei um reino, foi eu que te ungi rei, e você diz que vai me dar uma casa. O que eu prometo a você é que você terá uma casa, e esta casa será definitiva. Primeira perspectiva, uma perspectiva política. Davi deseja construir um santuário, um templo, exatamente para marcar a sua dinastia. Como que o povo de Deus servia antes do reinado? Existiam alguns templos, em Jerusalém, em Corazim, em Silo, em Betel, em Gileade. Esses santuários, as pessoas iam lá oferecerem as primícias, fazem as ofertas de expiação, e ali o sacerdote ou a família sacerdotal que ele residia fazia a sua oferta. Podemos lembrar de Ezequiel, que acolhe a oferta do homem de Balsaliça, e tantos santuários que deviam existir, lugares de oração, como se fossem pequenas igrejas espalhadas. Quando se constitui o império ou o reino de Israel, se unifica tudo isso em Jerusalém. Porque o governo de Israel é unido, por isso se chama de teocracia. A religião e o governo se misturam numa única estrutura. E, como vai dizer o próprio Samuel, o rei necessita coletar impostos e por isso também precisa da religião para ajudar nisso. Mas existe uma outra questão aí maior. Davi quer marcar a sua dinastia, quer marcar-se como grande rei por construir um grandioso santuário. E Deus vai dizer a ele: você não será um grande rei porque você construiu um grande santuário, você será um grande rei porque tem um coração aberto ao Senhor, que mesmo cometendo erros é fiel ao projeto de Deus, e é na sua fidelidade que Deus vai edificar um reino eterno, que não pertence a Davi, mas esse reino eterno é Deus mesmo que irá fortalecê-lo,
que irá constituí-lo. É um reino marcado pela graça do Senhor e não pelo poder da arma, da força ou da inteligência. E aí vem o evangelho de hoje. Lucas, capítulo 1, versículo de 26 a 38. O anjo anuncia a Nossa Senhora, a Virgem Maria, que ela será a mãe do Salvador. E Jesus é da descendência de Davi. Ou seja, esse é o caminho, a herança de Davi. A sua casa existirá para sempre, porque o reino de Jesus não terá fim, promete o anjo a Nossa Senhora. Ele é aquele que vem em nome do Senhor. Ele é aquele que será o verdadeiro rei de Israel, que vai morrer na cruz, mas aquela cruz se transforma em trono de vida e dá vida plena ao seu povo. Ele não usurpa, ele não rouba, ele não chantageia, ele não mata, mas ele oferece a vida, ele oferece alimento físico e espiritual. Por isso que o anjo vai dizer à Virgem: aquele que será gerado dentro de ti, esse vem por obra do Espírito de Deus. Olha o que o anjo dirá no versículo 30, depois que Maria fica perturbada. Não tenha medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ou seja, este Jesus que veio, do qual nós fazemos memória no Natal que se aproxima, ele é um Senhor que vem trazer esse reinado de Deus, esse projeto de Deus. E esse projeto de Deus não surge, não nasce, não brota num palácio, num poder glorioso. Esse reinado brota numa dinastia de fidelidade, e essa fidelidade tem em Jessé essa raiz em Abraão, que é o pai de toda a fé, que vem caminhando nessa fidelidade. O pai de Davi, que é Jessé, é muito fiel ao projeto de Deus e exorta Davi nessa fidelidade. Então, que nós possamos perceber, meus irmãos e irmãs, o projeto de Deus é um projeto muito singular. Não é um projeto que se mede aos nossos moldes. O fato do menino nascer em Belém, naquela pobreza, naquela simplicidade, é para que nós possamos perceber que o mistério de Deus suplanta, passa por cima dessas realidades que nós muitas vezes não conseguimos entender. Parece que somos crianças, queremos o melhor, desse jeito, daquele jeito, se o meu não for mais bonito, se aquilo não for assim. E nós esquecemos de perceber o singelo de Deus. Eu gosto de olhar uma criancinha, até a festa do Natal valeria a pena você contemplar um nenenzinho e ver a singularidade que ali está presente. É frágil, é muito frágil, mas ali está presente algo assim que a vida brota, a vida surge novamente, né? A vida respira. Eu gosto de ouvir o choro de uma criança na igreja, porque ressurge essa ideia de que a vida ressurge. A vida ressuscita e ganha ânimo. Pertencer à casa do Senhor, a dinastia desse Deus, não é pertencer a uma dinastia de reis ou uma dinastia de heróis ou de homens poderosos, mas é pertencer sim àqueles que têm um coração dócil e aberto para ouvir a voz do Senhor, para perceber que esse Senhor age muito mais do que com exércitos, batalhas e carros e cavalos. É um Senhor que age trazendo a vida e esperança. É um Senhor que muda o caminho do mundo
visitando uma mocinha lá naquele cantinho da Galileia, em Nazaré, e dizendo a ela: eu preciso de você. Deus pede permissão a Maria para entrar. Ele não rompe. Ele diz: eu preciso de você. E ela apresenta também as suas dúvidas. E Deus esclarece as suas dúvidas. E ela diz: faça-se. Meus irmãos e irmãs, olha que simplicidade esse Deus. E ao mesmo tempo essa simplicidade ela é grandiosa. Deus escolhe aquela mocinha, nela coloca o seu filho, ela é virgem e permanece virgem. E esse filho vem trazer a paz. Ele é o grande sinal. E não é sinal porque ele é grandioso, ou tem uma estrela na testa, ou tem muitos presentes. É um grande sinal porque ele é simples. Francisco vai dizer a cada um de nós, São Francisco de Assis: não precisamos estar em Belém para contemplar o nascimento do Salvador. Belém é onde nós estamos, desde que haja um coração aberto e disponível para contemplar o mistério de Deus, para perceber este Deus que vem. Esse Deus que não precisa de um grande lugar ou de uma estrutura magnânima ou de coisas, mas um Deus que precisa de um coração aberto, de olhos atentos, de ouvido atento para ouvir o gemido da criança, de uma generosidade para acolher essa criança no colo, mesmo sem saber o que fazer para esquentá-la. Deus precisa de um olhar, de um carinho, de um amor, de uma abertura de vida. É aí que o mistério de Deus se concretiza. Davi queria fazer um grande templo. Nós muitas vezes queremos fazer grandes, solenes, decoradíssimas celebrações, jantares glamurosos, com tudo o que é possível comprar e mais um pouco. E nos esquecemos que o projeto de Deus é muito simples. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que têm um espírito de pobre, porque deles é o reino dos céus. Os pobres em espírito, mas os puros de coração verão a Deus. Que nós possamos pedir ao Senhor essa graça, nesse último domingo do Advento. Que possamos cultivar no nosso coração essa pureza e essa singularidade. E assim contemplarmos a grandiosidade do mistério de Deus que vem ao nosso encontro. Deus que não precisa de uma casa, porque Ele quer habitar em você. Você é templo do Espírito de Deus. Deus habita em você, meu irmão, minha irmã, e Ele quer trazer a paz e a esperança. Abra o seu coração. Prepare-se para acolher esse Senhor que vem. E disponha-se a Ele. Que Deus abençoe. Que a paz do Senhor esteja no seu coração e que tenha uma ótima tempo último de preparação para a festa que se aproxima. Fiquem em paz. Por isso